podcast Companhia das Letras. Oi, eu sou Fabiane Guimarães, autora de A Linguagem dos Desastres. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou Stephanie Roque e nesse episódio mais curto do podcast, eu tô sempre na companhia de um autor ou uma autora que está lançando um livro pela editora. Aqui a gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre o processo de escrita dela e com um jogo rápido de perguntas e respostas com muitas recomendações de leitura. Hoje a gente conversa com a Fabiane Guimarães. Ela escreveu A Linguagem dos Desastres, lançado em 14 de abril pela Alfaguara. É o terceiro romance dela publicado pelo grupo Companhia das Letras. A Fabiane também é autora de Apague a Luz se for chorar e Como se fosse um monstro. Agora, A Linguagem dos Desastres conta a história da Catarina, que nasce em um contexto de colapso ambiental, numa Brasília afetada por secas, enchentes e queimadas. Em meio ao caos climático, os laços familiares frágeis e uma amizade perigosa, ela tenta decifrar as ruínas e encontrar sentido usando o tarô como forma de linguagem. Bom, bem-vinda, Fabiane, muito legal ter você aqui. Oi, Sté, obrigada, tô muito feliz, vamos lá. Olha, eu tenho algumas perguntas para começar e a gente vai começar por um eixo que se chama escrita. É o primeiro bloco do nosso podcast. Eu vou te fazer umas perguntas sobre o seu ofício. Como, afinal, é o seu processo de escrita? Completamente caótico. Eu escrevo quando dá, né? Mãe de 2 meninas, escrevo quando eu posso, mas normalmente eu tenho as ideias e vou anotando no bloco de notas do celular e pensando sobre elas. Mas efetivamente até a parte que eu sento para escrever eu demoro um pouquinho, sabe. Mas eu não tenho aquela coisa de rotina fixa, horário fixo. Para esse livro eu separei algumas horas do meu trabalho mesmo, mas normalmente eu deixo muito ao sabor da vida, assim, quando eu tenho um tempinho livre eu vou e trabalho na ideia, né, é bem um pouquinho de cada vez, mas não é todo dia, não tenho rotina fixa nem nada do tipo, eu sou mais caótica, assim. Quanto tempo levou para escrever especificamente o A Linguagem dos Desastres? Mas você já tem 3 romances, né? E eu sei que um deles veio antes, não sei se 1 ou 2, mas um tenho certeza de que veio antes da sua primeira filha. Como é que fica essa diferença de tempo para escrever? Você demorou mais, foi mais rápido? Como funciona? Curiosamente, acredito que foi mais rápido, porque o meu primeiro romance, Apaga a Luz se for chorar, me levou bastante tempo, mas ele ficou também muito tempo na gaveta, assim. Este que eu tô lançando agora, A Linguagem dos Desastres, eu escrevi no meio do puerpério. Então eu estava de licença, né, não estava trabalhando, e eu estava completamente com a cabeça, assim, na maternidade, mas aí para me distrair eu comecei a escrever o livro, né, nas horas vagas. Então ele demorou mais ou menos o tempo, assim, acho que foram uns 9 meses, curiosamente, assim, sabe, quase um ano, assim, para terminar ele. Mas foi porque por conta disso, eu tinha muito tempo ali entre mamadas. Os outros não, os outros eu levei coisas, assim, de 2 anos, 3 anos para escrever cada um. Então, curiosamente foi meu livro mais rápido, mas também acho que foi porque o que eu estava mais surtada, assim. Interessante saber disso. Acho que a primeira coisa que a gente pensaria era o contrário, né? Que sem os filhos demoraria mais, mas legal saber disso. E aí eu queria saber por que você escreveu Linguagem dos Desastres e por que agora? Acredito que o timing foi perfeito. Desde que eu lancei o Como se fosse um monstro, eu estava com ideias de escrever alguma coisa que fosse relacionada a essa coisa do colapso climático, porque eu estava vivendo muito isso aqui. Eu moro em Brasília e a gente tem estações, muitas estações no mesmo dia, assim. Então a gente tem sempre muitos incêndios na cidade, né, principalmente na temporada da seca. E aquilo ali estava mexendo comigo, porque eu vejo que está sendo agravado. E aí eu já tinha, mas eu não tinha nenhuma ideia de personagem, eu tinha apenas imagens que eu queria trabalhar e, obviamente, sendo escritora, você não pode trabalhar só com imagens, você tem que ter, né, personagens e tudo mais. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu na época mais quente de 2023, né, a minha primeira filha. E aí eu não consegui colocar roupa nela, porque estava muito quente. E isso fez com que surgisse a personagem, a Catarina, que também nasce num momento de seca severa.
E por curiosidade, foi aí nesse período, e eu me lembro perfeitamente de quando eu tive a primeira ideia, que a minha filha estava lá chorando e eu ninando ela, e aí me veio o estalo, poxa, eu posso contar a história de uma criança que nasce nesse período e que enfrenta tudo isso ao longo da vida. E foi aí que foi nascendo a história da Catarina, e depois veio o Augusto, eu fui montando tudo aí em meio a esse turbilhão da maternidade. Foi bem interessante, na verdade. Ver o livro pronto agora me faz ter boas lembranças. Muito bom, muito legal saber desse processo todo. Acho que também é colapso climático, caos climático, enfim, a gente ainda vai falar muito disso, então é sempre interessante que a gente já esteja vendo esse assunto na literatura. Mas muito louco pensar que parte do insight tenha sido justamente porque a sua filha nasceu num momento de calor extremo, né? E isso também vai começar a ser recorrente. Isso. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente parte para o segundo bloco do nosso podcast, que são perguntas mais bate-bola, que não necessariamente tem a ver com o seu livro, mas tem tudo a ver com a Fabiane, escritora. Então, esse bloco se chama Estante. Fabi, você sabe algum poema de cor? Consegue declamar? Sei, o meu preferido da Alice Ruiz. Lembra o tempo em que você sentia, e sentir era a forma mais sábia de saber, e você nem sabia. Eu amo esse poema. Inclusive, quero usar como epígrafe do meu livro. Muito bom, e eu adoro poesia, mas eu amo a poesia quando a gente escuta, então foi muito bom ouvir você declamando o poema. E sempre engraçado também pensar se vocês conseguem ou não. Eu, pessoalmente, não consigo ter um poema de cor, então, muito legal. E aí, pensando que também no seu livro tem a Catarina, enfim, tem uma questão de laços familiares, eu queria saber que livro você recomendaria para os seus pais? Os meus. Meus pais não leram os meus livros, na verdade só leram o primeiro, né, mas esse especificamente, o A Linguagem dos Desastres, que é o último, eu quero que eles leiam, então acho que eu vou recomendar o meu. Leiam, porque vai ter coisas ali que vocês vão identificar. Muito bom. Em que lugar você gostaria de passar as férias da literatura? Não sei se eu passaria as férias, mas eu adoraria conhecer o interior do Canadá que a Alice Munro coloca. Não sei, toda vez que eu leio os contos da Alice Munro, eu tenho essa sensação muito nostálgica e me dá vontade de estar lá. Então, eu sei que é frio, eu sei que é extremo, mas não sei, tem alguma coisa a respeito das personagens dela e daquele cotidiano que me dá vontade de ir pra lá, de ficar lá com eles, sabe. Então acho que eu gostaria de ir pra lá. Legal. E aí, pensando nisso, você já leu muitas vezes os livros da Alice Munro? Muitas. Foi o livro que você mais leu na vida, você acha? Se não, qual foi? Não, não foi o livro que eu mais li na vida. Eu acho que o livro que eu mais li na vida foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu li muitas vezes Orgulho e Preconceito, e vi o filme também muitas vezes, porque eu amo esse livro. Mas os da Alice Munro eu já vi todos, né, então acho que é por isso que ficou reverberando na minha cabeça. Então talvez ela tenha sido uma das autoras que você mais leu. Com certeza, ela é uma das minhas referências, assim. Muito bom. Eu fiquei muito triste com as acusações recentes É. da filha dela, né, foi bem triste saber disso, foi meio que uma mágoa profunda em mim, também. Você separa o artista da obra? Fui obrigada a ter que separar, né, nesse caso, e no caso da J.K. Rowling também, porque, não vou conseguir me desfazer dos livros da Alice Munro, até pelo caráter de que me ensinaram a escrever contos, eu acho que ela é, assim, ela é a mestre, assim como eu também não consigo separar o Harry Potter da minha infância dessa figura da J.K. Rowling, então eu sou obrigada, né. E curiosamente, eu tenho uma tatuagem, né, eu tenho Munro tatuado no meu braço, né. Munro, literalmente o sobrenome dela? Literalmente, é porque eu tenho uma tatuagem que são o sobrenome das minhas autoras, as autoras que me inspiraram de alguma forma. Então eu tenho Egan, de Jennifer Egan, Munro, de Alice Munro, Lisboa, de Adriana Lisboa, Rooney, de Sally Rooney, Allende, de Isabel Allende, e Gonçalves, de Ana Maria Gonçalves. Ah, muito bom. Que são as autoras que, assim, foram bem formativas pra mim. E aí, minha amiga me zoou muito quando eu fiz essa tatuagem, né, porque logo depois saíram as notícias, né, e ela: que ótimo momento pra você ter tatuado o nome da Munro, né, e eu: poxa, é verdade. E pra quem não tá vendo, a gente tá aqui gravando o podcast num vídeo, mas as pessoas só vão ouvir o áudio. Onde tá essa tatuagem? E se você fez ela de uma vez, ou a cada momento você adiciona um nome, ou vai adicionar mais algum nome a essa tatuagem? Eu fiz no antebraço, né, na parte de dentro, eu fiz todo de uma vez, assim, e não são todas as autoras, assim, foram as que, assim, que eu consegui lembrar naquele momento, porque eu não tenho muito essa coisa de tatuagem, de ficar planejando não, sabe, eu tenho um tatuador, às vezes eu vou lá, tenho umas ideias e tatuo, sabe.
Mas aí eu planejo, sim, acrescentar mais nomes, mas vão ser sempre nomes de mulheres. E eu coloquei o sobrenome justamente por isso, né? Porque as mulheres, às vezes, não são tão conhecidas pelo sobrenome, né? Como os homens. Muito bom. Qual livro você recomendaria para você mesma 10 anos atrás? Olha, eu tinha muito a aprender, mas eu acho que eu não entenderia nenhum. Ah, muito bom. Talvez, não um livro especificamente, mas talvez ler mais clássicos, sabe? Vai te fazer bem. Ler um pouco mais de Machado de Assis. Acho que ler mais literatura brasileira ali, especificamente clássico, sabe? Ah, então eu tenho que te perguntar, tem algum autor clássico que você se sente frustrada por não ter lido ainda? Claro que eu acho que, assim, acho que para todos nós tem vários autores que a gente ainda não acessou, mas tem um que te frustra especialmente? Eu me sofro um pouco frustrada por não ter lido tudo de Machado, vou confessar. Assim, eu tive barreiras com Machado ali, e aí, recentemente, comecei a resgatar algumas coisas que eu não tinha lido ainda. Por exemplo, eu nunca tinha lido Esaú e Jacó, sabe? Até escrevi o pós-fácil, fui convidada para escrever um pós-fácil de uma edição da Antofágica, e aí eu parei e pensei, cara, tem muita coisa do Machado que eu não li ainda. Não li Memorial de Aires, sabe? Então eu quero resolver isso em breve. E para terminar, esse ano, você sabe, a Companhia das Letras faz 40 anos, e eu queria te perguntar, qual livro da editora mais te marcou? O livro que mais me marcou foi Viva o Povo Brasileiro, do João Bado Ribeiro. Esse livro foi profundamente transformador para mim, tanto pelo estilo como ele é escrito e pela história brasileira que ele resgata, e eu acho que ele me marcou principalmente porque ele me trouxe outro olhar da sociedade brasileira. Então é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, é um dos meus livros favoritos da vida. Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo. Obrigada, Fabi. Foi muito legal estar aqui com você. Adorei suas respostas. Te conheci ainda melhor. Foi um prazer estar na sua companhia. Obrigada, Stephanie. Obrigada, pessoal. Eu adorei. E até mais. Lembrando, pessoal, que todos os livros e autores citados aqui estão na descrição desse episódio. E, claro, né, leiam A Linguagem dos Desastres, leiam Apague a Luz se for chorar, leiam Como se fosse um monstro, leiam os livros da Fabiane, porque ela é demais e a gente tá muito ansioso para esse lançamento que vem aí, dia 14 de abril, hein? Obrigada a você que nos ouve. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. Até lá e boas leituras!